Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Alesp Cidadania. Olha, no Brasil, o percentual de pessoas com deficiência física é de 8,4% da população, quase 10%, né? São mais de 17 milhões de pessoas. Os dados são do IBGE de 2019. Um problema que eles enfrentam é o atendimento junto aos planos de saúde. Recentemente, parlamentares da Alesp têm recebido denúncias de falta de atendimento a este público por parte de operadoras de planos de saúde. A lei estabelece que os planos não podem impor restrições ao atendimento e ao tratamento das pessoas com deficiência e devem oferecer cobertura necessária para o atendimento multiprofissional, respeitando os termos do médico assistente. Aqui no estado de São Paulo, um projeto de lei obriga os planos de saúde a garantir atendimento integral e fornecer tratamento adequado às pessoas com deficiência. E nós vamos entender as implicações médicas e também jurídicas disto com a Tatiana Viola. Ela é advogada, especialista em planos de saúde, ela é diretora jurídica do Instituto Multiplicando de Apoio à Criança com Deficiência. Ela integra a Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo e a Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência da mesma entidade. E aqui com a gente também o Dr. Marcelo Perocco, ele é neurologista, especialista em técnicas minimamente invasivas. Sejam muito bem-vindos. Dr. Marcelo aqui primeiro, tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Muito bom, a gente brincava aqui que o que faz o neurocirurgião antes de começar aqui. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a neurologia, porque minha segunda questão é justamente em relação às pessoas com deficiência. Se é muito comum pessoas com deficiência precisarem de um neurologista. Sim, a neurologia, né, é a especialidade médica que estuda os problemas neurológicos, problemas do sistema nervoso central, que seria o cérebro e a medula, e os problemas do sistema nervoso periférico, que são os nervos periféricos. Então, assim, o paciente com deficiência física, motora ou alguma outra deficiência, ela tem um problema com uma origem no sistema nervoso central ou periférico. Então, a neurologia é a especialidade que cuida desses pacientes, que estuda essas doenças, e nós temos uma divisão. Nós temos o neurologista, que é o médico que trata clinicamente, trata da parte clínica dessas doenças, e temos o neurocirurgião, que quando você necessita de uma intervenção cirúrgica, o neurocirurgião que faz esse tratamento. Então, quando a gente está falando de PCD, pessoas com deficiência, está muito ligado a essa questão. É lógico que uma pessoa que tem uma deficiência visual, não sei, talvez ela não tenha um problema neurológico, tem, o senhor pode até explicar. Mas acho que nesse universo de PCD, muitas pessoas têm, então está muito ligado, né? Sim, a gente tem uma categoria ampla de pacientes com PCD, desde as deficiências auditivas, visuais e as deficiências motoras, né? Aí, quando falou motor... Quando fala motor, está mais relacionada ao entendimento neurológico. Então, são aqueles pacientes que tiveram uma lesão neurológica no decorrer da vida ou também tem um problema de nascença. Às vezes, uma criança no parto, por exemplo, tem uma lesão de plexo, né, uma lesão neurológica. Às vezes, já tem uma malformação neurológica no decorrer da gestação. Então, assim, você tem essas divisões, né? Você tem pacientes que nasceram com um distúrbio neurológico e temos pacientes que têm essa lesão adquirida ao longo da vida, né? No caso dos cadeirantes, dos pacientes com déficit neurológico por uma lesão medular ou um paciente que teve um AVC, por exemplo, ele tem uma sequela motora, passa a ser considerado um paciente PCD e foi um paciente que depois, muitas vezes na vida adulta ou mais idoso, que teve essa lesão neurológica. Muito, muito bem. A gente fez essa introdução aqui justamente para você entender do que a gente está falando, pessoa com deficiência física e a conexão dela com a neurologia, por isso que a gente trouxe um neurologista aqui, mas vamos falar também das questões jurídicas, porque o foco aqui do nosso trabalho hoje é justamente você entender por que os planos de saúde e seguradoras, enfim, tem outras nomenclaturas, né, doutora, estão negando esse atendimento a PCDs. Doutora, seja muito bem-vinda novamente e a minha pergunta inicial é o que diz a legislação, Constituição e tudo mais sobre atender ou não pessoas com deficiência?
Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui novamente. Quando a gente fala de atendimento à pessoa com deficiência, a gente está falando aí de um conjunto de legislações, né? É importante entender isso, não é uma legislação única. A gente está falando da Constituição Federal, que é a lei maior, que trata de todos os assuntos do nosso país, mas também estamos falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, estamos falando da Lei dos Planos de Saúde. Então, todas essas legislações precisam ser interpretadas de forma a atender essas pessoas com deficiência. Infelizmente, muitas vezes, as operadoras de planos de saúde negam o atendimento. Por quê? Porque é um atendimento custoso, né? Na maioria das vezes, as pessoas com deficiências precisam de atendimento prolongado, né? Em alguns casos, até um certo restabelecimento, mas na grande maioria das vezes é um tratamento sem aí uma previsão de alta, né, em algumas deficiências que não são retornáveis, digamos assim. Então são atendimentos muito custosos e é aí que as operadoras de planos de saúde negam indevidamente o tratamento, né? É sempre importante lembrar, e eu gosto de falar isso sempre, que o médico tem a autonomia para determinar o tratamento que ele entende adequado ao seu paciente. E não é a operadora de plano de saúde que tem que barrar este tratamento. Uma vez que o médico, assistente daquele paciente, que conhece aquele paciente, que conhece o histórico daquele paciente, prescrever um tratamento, o plano de saúde tem que custear, independente se forem 10 ou 500 sessões, né? Então, é importante entender isso. Infelizmente, as negativas estão cada vez maiores, né? Os consumidores, aí essas pessoas com deficiência, com acesso à informação, estão exigindo sim os seus direitos, estão fazendo as devidas reclamações e por conta disso as operadoras vêm negando cada vez mais o atendimento. Entendi. Olha, aqui na casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania, teve um projeto no âmbito do Estado, os planos de saúde, tem toda a terminologia técnica, mas enfim, vamos falar de plano de saúde, que ofereçam este atendimento a PCDs, pessoas com deficiência. Mas este projeto, ele foi aprovado aqui na Assembleia e ele foi, digamos, indeferido pelo governador. A alegação é de que se trata de uma questão que tem que ser tratada no âmbito federal, é uma competência federal. A gente vai entender melhor, mas olha, principalmente nesse programa, a gente, com a nossa advogada, vai explicar para você se você está tendo problema, como é que você entra com uma ação, quais os órgãos procurar, seus direitos vão estar garantidos aqui, pelo menos em relação à informação. Mas eu vou voltar aqui com o Dr. Marcelo para falar da área da saúde. Doutor, quando a gente está falando desse universo, a gente viu aí, dependendo dos números, a gente deu um número de 8,4% de pessoas com deficiência, mas se começa a abranger outras deficiências mínimas, dá mais de 10%, alguns índices de 15%. Então é muita gente com deficiência, né? Em relação ao atendimento, o que pode prejudicar uma pessoa que precisa de um atendimento médico, agora para além da neurologia, e ela não tem um atendimento adequado no tempo correto? O que pode ocorrer com essas pessoas? Assim, na maioria das vezes, o paciente, por exemplo, no caso de uma lesão neurológica, ele tem um tempo de reabilitação. Esse paciente precisa ter o seu tratamento clínico ou o seu tratamento cirúrgico institucionalizado o mais breve possível. Dentro de uma instituição de saúde, ele sendo tratado, ele precisa que as sessões, os tratamentos de reabilitação sejam feitos o mais breve possível, porque é uma corrida contra o tempo. Então, muitas vezes, você tem aí um paciente que tem um evento neurológico e fica com déficit motor. Esse paciente tem que começar a reabilitação horas ou, no máximo, alguns dias depois. Certo. Porque isso vai acarretar numa melhora da função neurológica no futuro. Então, assim, o tratamento tem que ser instituído o mais rápido possível, né? Então, assim, muitas vezes você tem um paciente que tem uma lesão neurológica e ele fica dias esperando que esse tratamento seja autorizado, por exemplo, pela operadora de saúde ou pelo plano de saúde, seguro, cada nomenclatura, mas até às vezes tem uma fila, por exemplo, para ele poder ser tratado quando a gente vai para o serviço público. Então, tudo isso vai acarretar num agravo dessa sequela neurológica. Então, é uma corrida contra o tempo. Você teve uma lesão neurológica, por exemplo, por um acidente automobilístico. Certo. Esse paciente tem que ser operado o mais breve possível e instituído uma reabilitação também o mais breve possível para esse paciente.
E a gente vê que muitas vezes essa questão da autorização dos planos de saúde acabam diminuindo as chances desse paciente por prolongar esse tratamento, o início desse tratamento, né? E muitas vezes limitar em sessões. Então, assim, o paciente ele precisa de um tratamento individualizado. Às vezes um paciente tem uma lesão, o outro tem a mesma lesão, só que o tempo que um vai precisar de reabilitação, às vezes, é maior do que o outro. Então, não dá para você tratar a medicina com matemática, falar assim, vou liberar 20 sessões para todo mundo. Você tem que ter um tratamento individualizado. Então, assim, olha, esse paciente vai precisar de sessões de fisioterapia até estar bem. E aí, esse estar bem vai da avaliação do médico, do fisioterapeuta, de toda a equipe multidisciplinar para falar, olha, agora ele pode, em vez de fazer sessões todo dia, fazer 2 vezes ou 3 vezes por semana, até receber a alta e poder não precisar mais dessas sessões de reabilitação. E tem outros pacientes que vão precisar dessas sessões de reabilitação pro longo da vida toda. Então, assim, é esse o tratamento que precisa. Cada paciente tem que ser tratado individualmente. Sim, muito importante. Eu me lembro aqui, doutor e doutora, por exemplo, idosos que... É muito comum idoso com quebra a cabeça do fêmur. Isso daí, eu não entendo da medicina, mas é uma coisa que já aconteceu próximo, a gente sabe que é recorrente. Tem que começar uma reabilitação logo, porque senão a pessoa não volta a andar. Quanto mais rápido ela começar, melhor. E quantos são os casos? E lembrando também, não é, doutor, que pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência, não é só aquela que nasce com deficiência. Ao longo da vida, como o senhor citou, teve um acidente automobilístico, a pessoa fica com deficiência. Sim, né? Tem um AVC, por exemplo, né? O popular derrame, a pessoa tem uma falta de oxigênio por falta de sangue numa região do cérebro, ela pode ficar com um lado do corpo paralisado e ela precisa de uma reabilitação fisioterápica o mais rápido possível. Às vezes precisa de uma fono para voltar a aprender a falar, aprender a andar novamente. Às vezes é uma pessoa de mais idade. Vai ter que aprender novamente a falar, aprender novamente a andar. E muitas vezes a gente vê que existe uma limitação no número de sessões. Eu vou liberar só X sessões de fono para esse paciente. Isso, infelizmente, não pode ocorrer. Aí, doutora, a questão econômica, financeira pega muito pesado, né? Porque eu já vi casos próximos que o plano de saúde foi obrigado. Você entra na justiça, obriga. Aí manda, com todo respeito a todos os profissionais, mas manda um profissional que você vai lá e pergunta para ele, quanto é que você ganha para vir aqui, uma fono? Ganhou, sei lá, R$30, R$50. É uma coisa assim absurda, né? O plano às vezes paga muito pouco, um atendimento que esperado muitas vezes fica aquém, inclusive com o número de sessões e por aí vai. Mas o que a gente pode falar para a pessoa que tem, ou tem alguém na família, não está tendo esse atendimento? Quais são os principais direitos que ela tem e quais leis que ela procura? Porque às vezes quando a gente chega e mostra a lei, as pessoas falam, opa, a pessoa está por dentro, né? É o estatuto da pessoa com deficiência. Se essa pessoa já é considerada pessoa com deficiência, sim, o estatuto da pessoa com deficiência, né, a Lei 13.146 de 2015, o Código de Defesa do Consumidor, né, porque estamos falando aí de uma relação de consumo, na maioria dos casos, temos planos que são considerados de autogestão, né, que aí é embasado pelo Código Civil, mas são praticamente as mesmas regras. Estamos falando da Constituição Federal, claro, da Lei dos Planos de Saúde, a 9656, a legislação específica da ANS, né? É importante entender que agora a ANS, ela barrou a limitação de sessões, né? Que antes era uma das principais argumentos dos planos de saúde, não, você só tem direito ao número X de sessões. A ANS já barrou isso, as pessoas têm direito a um número ilimitado de sessões, desde que o médico prescreva, né? Então, também isso é importante entender que o paciente, ele precisa de mais de um médico que dê este relatório, né? Este relatório ele sempre precisa ser muito bem fundamentado, né? Dizer qual é a patologia, qual é o tratamento que ele precisa ser feito, qual é a especialidade deste tratamento, né? Então, se é uma fisioterapia específica, isso precisa estar no relatório médico, porque é somente por meio desta determinação médica que este consumidor vai poder exigir do plano de saúde uma fisioterapia específica, né? Então, suponhamos que seja uma fisioterapia especializada em fêmur, suponhamos aqui.
que tem alguma especificação determinada. Com essa especificação, o consumidor vai poder exigir essa especificação do plano de saúde. Mas não tem uma coisa assim, se a pessoa foi operada, parece que o médico tem que prescrever aquela reabilitação enquanto está no hospital, porque depois que saiu no hospital, o plano fala, mas enquanto estava no hospital, se o médico falava que tinha que ter reabilitação, tinha que ser lá. Em casa a gente não dá, porque o plano não tem um monte de questões assim. Né? Então, aí é uma questão de home care, né? A internação domiciliar. Se há essa determinação também, o plano de saúde também tem que custear o home care, caso haja a prescrição médica. Isso até é muito mais barato para o plano de saúde, né? Se você vê, do que ele ficar internado no hospital, numa UTI do hospital, e ele ir para uma internação domiciliar, é muito mais barata. Mas os planos negam, infelizmente. E na grande maioria das vezes, somente com ação judicial é possível. Mas esse tratamento não findou com a alta hospitalar. Né? Então, por exemplo, uma reabilitação de um fêmur, por exemplo, que a pessoa quebrou. Ela vai fazer a cirurgia, vai ter a alta hospitalar, mas ela vai precisar continuar fazendo a fisioterapia em casa para se reabilitar. E essa fisioterapia tem que ser custeada pelo plano. Agora, então, doutora, a senhora falou já na abertura do programa, mas para ficar bem claro, pessoa com deficiência física, ou físico-intelectual, pessoa com deficiência, ela precisa de um atendimento médico que, de alguma forma, está sendo negado pelo plano. Mas o plano, a gente sabe que ele tem vários níveis, tem categoria A, B, Golden, e aí ele vai, né? Independente da categoria do plano, essa pessoa tem direito ou não, vai depender do que o médico prescrever, só para a gente deixar bem claro, então. Sim, é claro que há tipos de planos de saúde com segmentações diferentes, tá? Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria dos planos que são comercializados, o consumidor, sim, a pessoa com deficiência, tem direito ao tratamento integral prescrito pelo médico. Então, quantas sessões de fisioterapia, quantas sessões de terapia, quantas cirurgias forem necessárias, o plano de saúde tem que custear. Por quê? Porque o objetivo é ou a recuperação ou a melhora daquela patologia. Né? Então, uma vez prescrito, determinado pelo médico, o plano de saúde tem que custear, independente da categoria do plano de saúde. E reclama onde, doutora? Porque geralmente o plano fala, não, a gente custeia assim, mas olha, esse atendimento seu, a gente não tem dentro da nossa rede. É tipo, eles falam, é uma outra rede que eles mantêm rede própria, rede credenciada. Rede própria, rede credenciada. É a rede credenciada. Aí você liga na rede credenciada, sim, temos. Mas nós estamos gravando esse programa aqui em junho de 2023, temos para setembro. Aí é aquele caso que o doutor falou, poxa, mas vou esperar 3 meses, aí reclama para quem? É importante entender que os planos, eles têm prazos de atendimento, tá? Então, quando a gente está falando de urgência ou emergência, essa liberação tem que ser em até 24 horas, inclusive para as pessoas que estão cumprindo carência dos planos de saúde, né? Para terapias aí diferenciadas até 30 dias. Só que, se o médico prescrever que é urgente ou tem uma emergência, o plano tem que liberar. Tá? Independente se é na rede própria, na rede credenciada ou na rede particular. O plano tem que fornecer este tratamento. O que o consumidor tem que fazer? Ele tem que entrar, fazer a reclamação para a operadora de plano de saúde por escrito, né, seja por e-mail, pelo aplicativo, junto à ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora, ao PROCON. Né? Isso eu sempre falo que é importante fazer as reclamações nessas três instâncias, digamos assim. Mas se é uma questão de muita urgência ou de emergência, deve sim procurar o Poder Judiciário, né? Porque não dá para ficar esperando. Né? Quando a gente fala de saúde, em determinadas situações, não dá para esperar. Então, o Poder Judiciário, né, por meio de advogado, na maioria das vezes, esse consumidor entra com ação. As liminares, né, que são as decisões aí, a primeira parte do processo, digamos assim, elas são apreciadas de forma muito rápida. Nós temos liminares que saem em horas, 12 horas, 24 horas, determinando que a operadora de plano de saúde custeie esse tratamento, libere a cirurgia ou o procedimento, tá? Então, o consumidor só não pode esperar, né? Quando se fala de saúde, como eu disse, não dá para esperar. Então, o consumidor tem sim que procurar, seja as instâncias, os órgãos, PROCON, a ANS, como eu disse, a própria operadora de plano de saúde, e nos casos que não há espera, procurar o Poder Judiciário, porque a resposta é muito breve. Muito, muito bom. Eu tenho uma experiência assim, que eu gosto sempre de também compartilhar com você.
do consumidor.gov, que é um site, isso é nível federal. Você entra lá, rapidinho você faz um cadastro e muitas desses grandes planos de saúde, consumidor é para todos, mas plano de saúde também. Eles estão lá, eu acho que eles recebem algum tipo, se você tiver um bom atendimento, o governo também observa, ali deve ter um ranking e tal. E o atendimento é muito rápido e eles te retornam. Então é muito importante, consumidor.gov, você vai lá e tem, por exemplo, né, doutora, a ANS determina prazos para marcar consulta, para tudo. Então, salvo engano, na maioria dos casos são 14 dias. Não, só tem para daqui 20 dias, um mês? Reclama lá, porque é o nosso direito, né? Está na lei. Não é verdade? Exatamente. E uma vez descumpridos esses prazos, né, da própria ANS, a ANS vai aplicar multa nessas operadoras, tá? Então, é importante sim registrar, tá? Ainda que sejam os casos de urgência, que não dá para esperar esses 14 dias, porque esses 14 dias são para tratamentos, cirurgias eletivas, ou seja, que é possível esperar, né? Então, é importante fazer a reclamação, porque se houver um número grande de reclamações, essa operadora vai ser penalizada pela própria ANS. Sim. E no PROCON, que faz parte do sistema consumidor.gov que você disse, também haverá as penalidades cabíveis. Tá certo, tá certo. Doutor, a gente não gosta de brigar, mas pelos nossos direitos, tem que... Tá na lei, vamos fazer cumprir, não é verdade? Não, com certeza. Quando você trata de um familiar, de um ente querido, de um amigo, quando ele está com um problema de saúde, você tem que brigar pelo direito dele, ou o seu direito, se você conseguir brigar. Mas se você estiver doente numa cama, a família, os amigos têm que brigar por esse direito. Tem que estar procurando a ouvidoria do convênio, do hospital, tem que estar fazendo as queixas, as reclamações na Agência Nacional de Saúde. Porque... Doutor, exatamente, desculpa. Vocês da classe médica também enfrentam, eu não sei quem atende, não sei se o senhor já atendeu para o plano de saúde ou não, mas assim, uma pessoa PCD, muitas vezes ela precisa de uma equipe médica maior, não é só o neurologista, vocês trabalham em conjunto, né? E é preciso que esse atendimento seja bem feito, né, para que um especialista possa atuar especificamente na sua área. E muitas vezes, eu não sei qual é a prática do senhor, isso às vezes deixa a desejar, né, nos planos de saúde, enfim. Né? A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, né, com físio, fono, psicólogo. Toda a equipe vai fazer parte da reabilitação desse paciente, nutricionista, fisioterapeuta. Então, quando o médico prescreve, o médico seria assim, o técnico do time. Né? Ele prescreve um tratamento, ele vai, faz a cirurgia ou faz o tratamento clínico, mas depois o time vai assumir, né? Fazendo uma reabilitação da parte motora, da parte de fala, né? Com a fonoaudióloga. Às vezes o paciente precisa de um treinamento para poder voltar a se alimentar por boca, então precisa das sessões de fono para estar recebendo os alimentos. Então, tudo isso é uma equipe multidisciplinar, né? A nutricionista vai determinar qual que é o tipo de dieta, o aporte calórico correto para aquele paciente, porque se ele não comer direito, ele não vai ter um ganho muscular bom para poder se reabilitar bem. Então, assim, tudo está ligado. Então, é uma equipe multidisciplinar e muitas vezes você vê que o convênio libera a cirurgia, mas depois tem uma certa dificuldade na reabilitação desse paciente. Então, assim, tudo tem que estar ligado e o tratamento tem que ser completo para aquele paciente. Não adianta fazer uma boa cirurgia e depois não ter uma boa reabilitação. Muitas vezes a reabilitação é muito mais importante do que apenas a cirurgia, né? Porque você faz a cirurgia muitas vezes para tirar aquele dano que está ali no paciente, mas o mais importante é a reabilitação. Muito, muito importante, né? E como a gente citou aqui, problemas neurológicos estão muito ligados aí a boa parte dessas pessoas com deficiência. Agora, doutora, o que mais que a gente pode explicar para o consumidor, a senhora é especialista em direito do consumidor, em planos de saúde, né? Não fui atendido, nós temos, por exemplo, pode procurar uma especialista como a senhora, ou pode procurar dependendo, aí acho que vai depender do valor, o juizado de causas, hoje causas especial cível. Né? Isso, juizado especial cível. É possível procurar juizado especial cível para questões bem pontuais, né? Então, por exemplo, um reembolso que não foi pago, você pode procurar uma consulta específica que você precisa. Mas, por não ter, por exemplo, uma perícia no juizado especial cível, a gente sempre orienta que seja levada
né, por meio de um advogado, por intermédio de um advogado, para a justiça comum. Por quê? Porque lá você vai ter uma maior possibilidade de provar essas questões, se houver necessidade de perícia, enfim. Então, para um tratamento mais complexo, né, quando você vai pleitear um tratamento complexo com cirurgia, com reabilitação, não dá para ser no juizado especial, tá? Mas é possível, sim, o juizado, como eu disse, para essas questões pontuais. Um reembolso que não foi pago, uma consulta específica que não foi liberada, para esses casos é possível. E aí não precisa de advogado para essas questões pontuais. Muito bom. A gente vai tirar mais dúvidas aqui da área jurídica, área médica. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, estamos falando aí dos direitos, né, e das questões da saúde das pessoas com deficiência em relação principalmente aos planos de saúde que, ultimamente, estamos gravando isso em junho de 2023, tem chegado junto aos parlamentares denúncias de que planos não estão atendendo pessoas com deficiência. Então, se você tem uma pessoa na família ou se você é pessoa com deficiência, acompanhe muito o trabalho aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Neste mês nós vamos ter aqui representantes de planos de saúde para se explicar por que isso está acontecendo, e a nossa intenção é justamente tirar o máximo de dúvidas para você e para a sua família, tá bom? A gente volta já já. Estamos de volta no Alesp Cidadania, hoje falando especificamente sobre saúde de pessoas com deficiência. Especificamente sobre planos de saúde, pessoas que não estão recebendo o atendimento adequado pelos planos de saúde por ser pessoa com deficiência. Nossos especialistas aqui no estúdio, a Tatiana Viola, advogada, e o Dr. Marcelo Perocco, que é médico neurocirurgião. Eu vou voltar aqui com ele. Dr. Marcelo, tem questões de atendimento, de procedimentos que internacionalmente já são realizados e não necessariamente que precisam ser muito complexos. O senhor me explicava anteriormente que já estão, inclusive, autorizados pela Anvisa, mas na hora desse atendimento há um certo bloqueio junto aos planos, né? O que acontece? O que acontece é assim, quando você recebe uma nova tecnologia no Brasil, esse novo equipamento, esse novo tratamento, ele tem que ser registrado na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para poder ser utilizado essa nova tecnologia. Muitas vezes, esse tratamento já está instituído internacionalmente, é o que tem de melhor para o paciente, e quando você tem esse produto disponível no Brasil, muitas vezes você tem a negativa do convênio, porque ele ainda não faz parte do rol da ANS. Então, assim, tem o rol da ANS, que versa pelo mínimo obrigatório pelas operadoras de saúde, mas quando você pede uma técnica nova, um dispositivo novo, que já tem Anvisa, ou seja, já está autorizado pelo governo federal para ser utilizado em território nacional, muitas vezes você vê essa nova tecnologia, esse novo tratamento que, na maioria das vezes, é o que tem de mais evoluído para tratar aquele paciente, você vê aquele tratamento barrado por algumas operadoras de saúde, não são todas, mas algumas operadoras barram, falando, isso não está no rol da ANS. E existe esse entendimento de que o rol da ANS é o mínimo necessário, o mínimo obrigatório por aquelas operadoras de saúde. Então, o médico, como sempre buscando o melhor pelo paciente dele, vai indicar, por exemplo, uma endoscopia de coluna, indicar uma cirurgia cerebral com o uso de um neuronavegador, com o uso de um procedimento robótico. Então, assim, muitas vezes esse tratamento é o melhor para o paciente e a gente entra nesse impasse de ter que recorrer à parte jurídica porque a operadora de saúde não quer liberar aquele tratamento, mesmo tendo já o registro na Anvisa. Então, assim, eu fico pensando, a Anvisa, quando registra um produto, esse produto já deveria obrigatoriamente fazer parte do rol. Esse é o meu ponto de vista como cirurgião, querendo o mais tecnológico, o melhor para o meu paciente, para aquela determinada doença. E aí, doutora, juridicamente, como é que fica uma situação dessa? É muito simples, o plano tem que custear, né? Havendo a autorização, já o registro na Anvisa, como o doutor disse, o médico prescreveu porque aquilo é o melhor para o paciente, o plano de saúde tem que custear. O rol, como o doutor Marcelo disse, ele é exemplificativo, ou seja, ele traz um mínimo obrigatório que as operadoras de planos de saúde têm que custear para o seu paciente. Contudo, se aquele procedimento
for prescrito pelo médico, tiver o registro na Anvisa, né, tiver aí a orientação de outras agências internacionais, o médico entender que aquilo é o melhor para aquele paciente, a operadora de plano de saúde tem que custear, né? Esta foi a negativa das operadoras por muito tempo, junto aos consumidores. Aí eu nego porque não está no rol, né? Isso já era um entendimento pacificado, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Teve aquela decisão do STJ entendendo que era exemplificativo mitigado, ou seja, colocou algumas imposições. Com isso teve aquele amplo debate, a sociedade civil se mobilizou e conseguimos, junto ao Congresso Nacional, a aprovação da legislação determinando, sim, que o rol é exemplificativo. Então é importante entender os consumidores que, uma vez que a operadora de plano de saúde negue aquele procedimento prescrito pelo médico, se houver o registro na Anvisa, como o doutor falou, se tiver o entendimento de outras agências internacionais reconhecidamente, né, como por exemplo a FDA dos Estados Unidos, a operadora de plano de saúde tem que custear. Ponto. Simples assim. Até porque é o melhor atendimento para aquele caso, né, para aquela pessoa, e vale a vida. Agora, doutora, quando a gente fala de judicialização e tem a questão da liminar. Liminar, a senhora podia até explicar o que é a liminar, mas eu consegui uma liminar. Aí eu vou lá, o plano tem que cumprir o que a justiça determinou. Por que é liminar? Porque é mais rápido, não vou esperar 2, 3 meses. Só que depois, o plano de saúde, ele vai continuar no processo. E não é porque a pessoa conseguiu eliminar, ela conseguiu o tratamento, mas aí o plano pode alegar, tá, tudo bem, mas ficou em R$100 mil. E aí? Porque assim, a pessoa consegue eliminar, mas o processo continua. Então tem que ter esse cuidado também. Quando a gente fala de ações contra planos de saúde, né, o principal documento é o relatório médico, né? A gente precisa do relatório médico muito bem fundamentado, tá, para poder iniciar essa ação judicial, né? Lá no escritório nós somos extremamente rigorosos com essa parte do relatório médico, porque se o relatório médico não for bem feito, pode ocorrer problemas futuros durante o processo. A liminar, ela é a primeira parte do processo, tá? Então, o que acontece? Um processo, normalmente, ele vai demorar aí uns 2, 3 anos até ser finalizado. Quando estamos falando de saúde, você não pode esperar 2, 3 anos até que esse paciente tenha acesso ao tratamento. Então, você pede a liminar. Com base em toda a documentação, no relatório médico, demonstraremos ao juiz, esse paciente não pode esperar, ele precisa desse atendimento imediato. O juiz vai conceder o quê? A liminar. Com esta liminar, que é a primeira decisão, né, o paciente então já tem acesso a esse tratamento. E com isso, o processo vai continuar. Uma vez estando robusta a documentação, né, o relatório médico bem fundamentado, e aí comprovando esse direito do paciente, essa liminar ela vai ser mantida, né? Aí teremos a sentença, que é a decisão final de 1º grau, e ainda que o plano de saúde recorra, o acórdão, que é a decisão final de 2º grau, também vai ser favorável ao paciente. Então, ainda que seja uma cirurgia ou um tratamento de R$100 mil, o plano de saúde vai ter que custear. Muito bem. Doutor, o que mais que a gente pode contribuir dentro dessa questão aí da medicina? O senhor é especialista é um neurocirurgião, mas dentro da área da saúde, a gente abriu o programa falando dessa questão, né, sou um paciente com deficiência física, a gente até falou, muitas vezes não nasceu com a deficiência, mas ao longo da vida teve um acidente e se tornou uma pessoa com deficiência. O plano não atende no momento certo, né? As consequências, como a gente já colocou, são graves porque é uma corrida contra o tempo, né? Sim, como eu já disse, é uma corrida contra o tempo e o melhor tratamento para o paciente tem que ser instituído o mais breve possível. Então, assim, do meu ponto de vista como médico, como neurocirurgião, eu acho que quando o paciente tem esse problema, se ele vai ser bem tratado, se vai ser liberado os tratamentos todos no tempo hábil, as chances dele não ter uma sequela mais grave são maiores, né? Então, assim, a doutora está aqui, pode até explicar para a gente. Muitas vezes a operadora não libera um tratamento e ela passa a ser corresponsável por essa sequela do paciente, né? Então, assim, o paciente também tem direito de ter o tratamento rapidamente instituído e também tem esse direito de poder questionar alguma sequela por falta de um tratamento rápido. Então, assim, o paciente ele precisa de um tratamento rápido,
bem instituído, que deve ser liberado de forma urgente. E hoje a gente vê que muitas operadoras, às vezes, pressionam o hospital, por exemplo, para não deixar um tratamento ser feito com uma rapidez, falando, não, isso aí só pode ser tratado com autorização da operadora. E muitas vezes um acidente, por exemplo, acontece no final de semana e essa autorização chega na segunda, na terça, depois de muita briga às vezes. Então, assim, tem que ter um entendimento do ponto de vista médico que, a partir do momento que o médico diagnosticou aquilo, tem uma lesão neurológica que coloca em risco tanto a vida do paciente como também a sua funcionalidade futura. Tem questões que às vezes não vão levar esse paciente a óbito, mas, por exemplo, vão deixar ele numa cadeira de roda para sempre. Ou vão fazer com que ele perca a força de um braço, de uma perna. Não vai matar esse paciente, digamos, dizendo assim em português bem claro, não vai matar o paciente, mas vai muitas vezes acabar de certa forma com a vida dele, porque às vezes é um profissional que precisa do trabalho manual, às vezes precisa da perna para poder dirigir um carro. Então, assim, o tratamento tem que ser instituído o mais rápido possível na instituição de saúde e a voz do médico que está atendendo aquele paciente tem que ser a voz principal, né? Assim, olha, esse paciente precisa disso agora. Senão isso pode acarretar um problema futuro para o paciente. Isso é interessante que ele levantou, né, doutora? Porque, e o que a senhora falou antes do relatório também, uma coisa para a gente como consumidor é saber na hora de que está com o médico, falar, olha, doutora, tem esse tratamento, às vezes está acompanhando um familiar, você pode colocar no relatório médico tudo o que ela vai precisar de um tratamento posterior, e o que ela vai precisar detalhadamente, porque é essa questão, porque você vai entrar com, porque a gente sabe que não é fácil ficar no telefone, né, do plano de saúde, você fala com o atendente, hoje em dia é robô, primeiro você tem que falar com o robô, depois você vai passar para o atendente. Aí, às vezes é uma luta insistente, e você estando munido da legislação, consumidor.gov, por exemplo, está lá no estatuto, o que você pode e o que você não pode, aí você já tem, e um bom relatório, aí você já está pronto para iniciar aí a sua, muitas vezes, peregrinação, mas vai valer a pena, porque, né? Até porque, né, é importante entender, o juiz, ele não entende daquela patologia, ele não conhece essa questão médica, então no que ele vai se basear? No relatório médico, né? Então esse relatório médico precisa ter o quê? A patologia, né, qual é o tratamento e quais são as possíveis consequências do não acesso ao tratamento. O que acontece com esse paciente se ele não tiver um acesso rápido a esse tratamento? Isso estando no relatório médico, o juiz vai bater o olho, vai ver, vai ler, vai entender que aquele tratamento precisa ser determinado de forma urgente e vai conceder a liminar, né? Então, por isso, como eu disse anteriormente, o relatório médico é o documento mais importante para esse processo, né? O que eu queria deixar claro aqui, quando a gente fala de pessoa com deficiência e plano de saúde, que vem ocorrendo, é uma verdadeira discriminação contra as pessoas com deficiência, né? Isso é proibido pelo Estatuto com Deficiência, inclusive esses encerramentos unilaterais de contrato de pessoas com deficiência ou até de pessoas em outros tratamentos caros. O plano de saúde não pode fazer isso, porque ele está tratando desigualmente pessoas desiguais, né? Não pode. Tá? Uma vez que esse tratamento, ainda que seja muito caro dessa pessoa com deficiência, o plano de saúde tem que custear. Então, ele não pode exercer, não pode ocorrer nessa prática, porque é uma prática com, enfim, tratamento desigual. E não pode, essa pessoa com deficiência tem direito ao acesso ao tratamento integral e não pode ter o seu contrato encerrado de forma unilateral, até porque ela está em tratamento. Né? Mas isso acontece, eu não tenho conhecimento, talvez a senhora tenha, do plano de saúde falar, não estamos encerrando o contrato com você, ele pode fazer isso? Infelizmente, vem ocorrendo aí várias denúncias, né? Inclusive muitas mães de crianças com deficiência enviaram para cá, para a LESP, denúncias de planos de saúde que encerraram unilateralmente os contratos de crianças em tratamento, né? Crianças com deficiência em tratamento. Né? É importante entender que isso é uma prática abusiva, né? A criança que está em tratamento, ela não pode ter o seu contrato interrompido, ela tem sim que continuar com esse tratamento, e essa é uma prática completamente desigual e o plano de saúde pode ser responsabilizado, né? Entendi. Então, inclusive com multa, como a gente já colocou aqui. Doutora, uma pergunta aqui da nossa audiência, como a anamnese cuidadosa e a atenção plena do profissional, as queixas podem
Contribuir para um atendimento adequado de pessoas com deficiência física. Não sei se... Sim, a anamnese é a entrevista que a gente faz para o paciente. Então ela tem que ser minuciosa para a gente poder identificar, porque às vezes o paciente passa no consultório, você vê que ele tem um déficit, mas a gente tem que esmiuçar bem essa história do paciente para saber até que ponto essa deficiência afeta o dia a dia dele, né? O que ele consegue fazer, o que ele não consegue, né? Saber qual que é a função dele, porque às vezes ele tem um déficit na mão esquerda, mas escreve com a mão direita. E às vezes o contrário, às vezes ele tem um déficit na mão direita e ele escrevia com a mão direita. Então assim, tudo isso vai na anamnese. A anamnese é a entrevista, quanto mais completa essa anamnese, mais fácil de você identificar todas as necessidades daquele paciente. Né? Se ele tem uma dificuldade sensitiva, por exemplo, ele não consegue pegar bem nos objetos, ou se ele tem uma dificuldade para marcha, para andar. Então, tudo isso vai ser diagnosticado e esmiuçado na entrevista. Então, a anamnese é uma entrevista que tem que estar realmente bem elaborada para você identificar todos os pontos necessários para a reabilitação daquele paciente, ou até para você poder adaptar aquele paciente no ambiente dele, naqueles casos que aquela lesão é uma lesão definitiva, que não tem, às vezes, uma regressão com uma reabilitação, mas você tem hoje vários dispositivos, tanto ergonômicos como tecnológicos, para poder adaptar aquele paciente, né, ao dia a dia dele. Tem carros adaptados, tem móveis adaptados, tem teclados de computador adaptados, né? Então, assim, você tem que suprir a necessidade daquele paciente. E a anamnese que vai dar esse norte para o médico. Doutor, eu estou pensando aqui, eu me lembro de um... cômico se não fosse trágico, né? Um médico que... cheguei para ele assim, falou, doutor, tá aqui. Ele falou, não precisa sentar. Não tem nada no seu exame, pode ir embora. Eu não sei se ele estava com pressa, não. Eu acho que os planos tinham que ter alguma coisa, alguma legislação que tem que ter um atendimento mínimo, porque isso que o doutor está colocando de anamnese é fundamental. E hoje os médicos, às vezes o plano de saúde eu já vi casos que falam, olha, o médico falou para mim, olha, a gente está no mutirão. Então, se a gente está no mutirão, eu não consigo te atender em 10 minutos, eu tenho que te atender em 1 minuto e meio, porque é um mutirão para desafogar. É isso que a gente chega a ver nos planos de saúde. Então, é complicado, né? Porque sem essa anamnese, sem esse tratamento adequado, a pessoa vai evoluir muito mal, né? É importantíssimo isso, porque... a anamnese é uma parte, né, do atendimento e é um direito do paciente, é um direito do consumidor ter uma anamnese bem feita. Então aí a gente está falando de responsabilidade do plano de saúde e também do médico que não faz a anamnese correta, né? Então precisa sim se cobrar da operadora de plano de saúde. Os médicos não podem ser determinados a fazerem uma consulta de 1 minuto e meio, de 15 minutos. Né? A consulta tem que ter o tempo necessário para que o médico possa fazer a anamnese, analisar os exames ou solicitar os exames necessários. Né? Infelizmente, quando falamos aí de rede própria, os médicos acabam ficando muitas vezes com as mãos atadas, porque precisam seguir as diretrizes da sua empregadora, né? Que é a operadora de plano de saúde, mas o paciente, o consumidor, tem que entender que é direito dele ter sim uma anamnese bem feita, né, uma solicitação de exames que o médico entender que é o melhor para ele e não para a operadora de plano de saúde. Né? Até porque em muitos casos, há necessidade de exames mais complexos, de exames mais específicos, que são mais caros e em algumas situações não são pedidos justamente porque são custosos. Entendi. Doutor, dentro do universo aí de PCD, o que o senhor vê mais na prática, assim... de especialidade médica, eu acho que são as mais variadas, né? Você vai precisar desde de um médico de ossos, como é que chama? Que eu sempre... Ortopedista. Um ortopedista, um neurocirurgião, é muito. Mas eu acho que dentro dessa questão do PCD, talvez reabilitação seja uma coisa muito permanente, né? Como o senhor falou, fonoaudiólogo. Eu acho que a demanda é grande. O PCD, né? a reabilitação é uma coisa que é frequente, porque ele tem um déficit motor, na maioria das vezes, e ele precisa de uma reabilitação contínua. Igual uma pessoa vai para uma academia,
o paciente que tem PCD, muitas vezes ele começa a reabilitação dele na fisioterapia, depois ele pode até ir para uma academia, mas na maioria das vezes ele precisa de um trabalho fisioterápico constante, com certeza. Eu brinco que, olha, na minha idade eu estou mais na fisioterapia do que na academia, mas tudo bem, né? Mas quando vai na academia tem que ir no médico antes, né, doutor? Com certeza, tem que fazer um exame antes para ver se o coração tá bom, se não tem nenhum problema articular, para não se machucar na academia. A gente brinca. Até esse dia eu estava conversando com um médico, né? Porque eu vi na internet que um coração de um atleta é parecido com o de um idoso, alguma coisa assim, os batimentos, né? Eu fiquei intrigado para saber por quê. E outra coisa que o senhor falou aqui, que eu também fiquei curioso, essa endoscopia na coluna, isso é novo ou é mais antigo? Não, a endoscopia de coluna é um procedimento que começou na década de 80 na Europa e na Ásia. E no final da década de 90, começo dos anos 2000, começou a chegar no Brasil. E em 2009, 2010 que a endoscopia de coluna entrou assim com mais força no Brasil. É igual a endoscopia no estômago, enfim, um aparelhinho. Porque é feito com endoscópio, né? Mas na coluna? No estômago, por exemplo, eles entram com um endoscópio pela boca, uma câmera e vai. Na coluna, você faz a introdução dentro do disco intervertebral, no local da coluna onde você quer tratar o problema, você entra com dilatadores e passa um endoscópio que permite que você consiga tratar aquela patologia da coluna olhando na câmera do vídeo, como é na endoscopia, só que nesse caso você não entra por nenhum orifício, você cria um orifício na pele e na musculatura do paciente. Mas ele tem que furar em algum lugar nas costas? É um pequeno furinho nas costas, mas é diferente de uma cirurgia aberta que os cortes eram maiores. Olha. Então, na endoscopia de coluna, você tem a introdução do instrumental, você punciona a coluna com uma agulha, por exemplo, primeiro, e aí você passa um fio guia e passa dilatadores, então você não lesa nada da musculatura. Você não lesa nenhum músculo para poder abordar essa lesão que tem na coluna. Então, é um tipo de tratamento, por exemplo, tem endoscopia para o joelho, tem endoscopia para o ombro, para o cotovelo. Então, são cirurgias artroscópicas, que é um tipo de endoscópio, que entra nessas articulações de joelho, de ombro. E no caso da coluna, foi criado os endoscópios para a coluna. É uma técnica mais moderna, que começou até no século passado na Europa e na Ásia, e no Brasil teve grande força de 2010 para cá. E nos últimos 2 anos, teve um aumento maior, mais significativo, porque essa técnica passou a fazer parte do rol da ANS. Então, assim, há cerca de 5 anos, quando eu pedi uma endoscopia de coluna, era uma briga imensa com convênio para a gente conseguir fazer. E isso hoje, vem lá da década de 80, já está sendo feito em outros países. E hoje você pede uma endoscopia de coluna, a maioria das operadoras de saúde liberam, porque está no rol da ANS. Então, é aquele assunto que a gente já falou no começo. É um produto que está desde 2009, 2010 no Brasil, registrado pela Anvisa, mas ganhou força nos últimos 2, 3 anos porque entrou para o rol da ANS. Eu imagino que dentro da medicina são muitos os casos assim, né, doutor? Para você ter uma técnica mais apurada, que talvez seja mais cara, a reabilitação é mais rápida, em vários tipos de cirurgia, né? Sim. Agora, quanto mais você tem isso pulverizado, mais vai baixando o custo, com né? certeza. Senão você fica sempre com uma elite tendo acesso a tratamentos bons e a população e os planos em geral com essa questão. Uma questão interessante, doutora, também, que hoje me parece que os planos de saúde, a maioria são por empresas, isso tem um número um pouco disso, né? Pessoa, acho que por conta justamente também da regulamentação feita pelo governo, a senhora podia até explicar, hoje o grosso da população que tem plano de saúde é por meio de empresas, né? Os planos coletivos, né, seja os empresariais ou por adesão, eles aí estão em torno representam 75% dos planos de saúde ativos hoje, né? Apenas 25% são os planos individuais. E o porquê que isso aconteceu? Porque os planos individuais e familiares, eles são regulados, né, o seu reajuste anual é determinado pela ANS. Né? Então, nós tivemos aí agora recentemente a ANS determinando um aumento, um reajuste anual de 9,63% para os planos individuais e familiares, e este índice não se aplica aos planos coletivos, seja os empresariais
ou por adesão. E é justamente por isso que você encontra uma oferta muito maior de planos coletivos para contratar, porque as operadoras são, via de regra, livres para determinar o índice de reajuste que ela entende adequado. Né? No caso dos coletivos? No caso dos coletivos. Mas o porquê que eu disse via de regra? Por quê? Porque esse índice só pode ser maior se devidamente comprovada a necessidade. Tá? Então, para que as operadoras apliquem índices maiores para esses contratos, elas devem explicar o porquê elas precisam aumentar mais do que o índice da ANS. Só que isso não é feito. Esse índice que a senhora trouxe de 9 e tantos por cento não deu isso de inflação no ano, né? Ou seja, a gente não entende porque recorrentemente a gente vê nos jornais os aumentos que muitas vezes tidos como abusivos, né? Porque a inflação deu 6, o reajuste é 9, então está sempre acima da inflação. E isso nos casos dos particulares, né? E dos coletivos, então, poderia ser até mais grave. Agora, também o que eu vejo na prática é assim, a empresa viu que o reajuste está muito grande, os funcionários reclamam, aí troca de plano, troca desse para aquele outro e vai indo, né? Ainda bem que tem uma certa concorrência no mercado que dá para fazer isso. Mas às vezes a pessoa que tem um plano particular fica um pouco refém, porque tem a carência. É bem complicado, né? É importante entender isso, né? O principal é que, apesar da a regra, né, esse reajuste da ANS, ele realmente não vai de acordo com a legislação, com a inflação, né? Ele é feito um outro cálculo, tá? Diferenciado. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é muito complexo, mas é importante entender que o índice da ANS, ele não segue, então, a inflação, é feito um outro cálculo, mas ele traz aí, ele regulamenta os planos individuais e familiares, como eu disse. Os planos coletivos, via de regra, não seguem este índice, mas, como eu disse também, as operadoras devem explicar a razão do aumento maior, e se essa explicação não for feita, o consumidor tem direito a essa explicação. Então, os consumidores aí de planos coletivos devem pedir à sua operadora de plano de saúde quando esse índice chegar, e que muitas vezes eles estão nos patamares de 30%, 40%, 60% até de reajuste, né? Então, consumidor, peça à operadora de plano de saúde a explicação. Por que você está aumentando desse jeito? Por que veio esse índice? Eu quero entender o porquê que você está aumentando. Se a operadora explicar detalhadamente, com razões plausíveis, que o consumidor entenda o porquê daquele reajuste, ok. Se isso não for feito, o consumidor tem direito a pleitear a equiparação do seu reajuste de plano coletivo ao da ANS. Eu estou cada vez mais munido aqui, porque eu entrevisto muitos advogados aqui, eles vão me orientando e orientando você também. A gente está chegando ao final, eu queria passar aqui para o Dr. Marcelo Perocco, médico neurocirurgião, agradecer bastante a colaboração dele pessoalmente aqui, numa sexta-feira em São Paulo, com muito trânsito. A gente agradece muito a vocês essa disposição. E para encerrar, doutor, o que a gente pode resumir para as pessoas, PCDs e para esses familiares, em relação a esse atendimento? O que elas devem procurar e não deixar passar o tempo sem que o seu pai, sua mãe ou você mesmo tenha um atendimento? O plano de saúde negou, a questão jurídica a gente deixa aqui para a doutora, mas questão de saúde, né? Se conhecer, eu vejo muitas vezes a pessoa chega diante do médico, o médico pede um histórico, ela mesma está meio perdida, né? Juntar tudo para chegar no médico e ter um conhecimento dela também, acho que é importante. E o que mais que o senhor tem de orientação para PCDs também? Sim, eu acho que assim, tanto o paciente quanto o familiar, ele tem que conhecer o problema que ele tem e tem que procurar buscar o que tem de melhor para aquele caso dele, para o paciente e os familiares, procurarem para o ente querido o que tem de melhor. Muitas vezes o que tem de melhor não é o mais caro. Muitas vezes o que tem de melhor é aquele tratamento mais tecnológico, mais humanizado, muitas vezes com uma equipe multidisciplinar. Então, assim, quando vê que está tendo falha na execução de um tratamento, procurar pesquisar, procurar ver uma segunda opinião, conversar com outros médicos. Igual a doutora falou, muitas vezes o médico que está ligado a uma operadora de saúde, muitas vezes ele deixa de pedir alguns exames. Se você perceber isso, você procure uma segunda opinião, veja se tem necessidade realmente de fazer aquele exame, porque a gente também tem que entender o outro lado, a gente precisa usar o recurso adequadamente. Não adianta a gente pedir todos os melhores exames para todo mundo, sendo que não tem necessidade. Mas muitas vezes o paciente tem um problema que aquele exame específico é necessário fazer. Então,
É bom a família sempre buscar uma segunda opinião fora do plano de saúde, procurar buscar um médico que não tem vínculo com a operadora de saúde para ver a opinião dele. Sim. Né? E muitas vezes uma terceira opinião, uma quarta, para sempre dar o melhor tratamento para aquele familiar, porque o tempo passa, igual você falou. E depois que está já estabelecido um déficit neurológico, estabelecido uma sequela, você reverter isso é muito difícil. Então, eu acho assim, a gente tem que procurar o melhor. E ouçam sempre suas esposas, eu sempre falo isso daqui, porque... eu só escuto a minha, porque a minha é liadora. Se a sua mulher falar, vai fazer tal exame, você vai, porque as mulheres, elas têm essa percepção. Elas têm um feeling, né? E aí a ala masculina sempre deixa... Eu tive um colega, doutor, aqui, era cinegrafista. Ele deixou o osso dele, que ele quebrou, colar errado. Eu que levei ele no médico. Eu falei, mas como é que você deixa? Quebrou. O osso, em vez de colar certinho, que ele ia no médico... Ficou torto. Parou de... ele ficou meio humano. Eu falei, gente, vamos atrás dos médicos. Às vezes faltou uma boa esposa para dar uma boa orientação. Não, com certeza. Eu queria agradecer muito, o nosso tempo chegou ao fim, viu, doutor Marcelo? Mas venha outras vezes, foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite, nós estamos à disposição. Doutor, agradecer também, acho que a senhora já resumiu bastante aí os direitos do consumidor, dos planos de saúde, viu? E a senhora já participou de uma série de programas, venha mais, porque esse é um assunto recorrente e muito de utilidade pública. Sim, com certeza. Agradeço mais uma vez o espaço. Sempre lembrar, né, para o consumidor que ele tem direito ao melhor tratamento, ele tem direito aí a um bom relatório médico e ele tem direito de ter acesso a tudo isso. E se ele tiver plano de saúde, que isso seja custeado pelo plano de saúde. Né? O nosso lema lá no escritório é: não aceite o não do plano de saúde, questione, pergunte e vá atrás dos seus direitos. Eu estou indo e acho que todos que acompanham aqui a Rede Alessio e também agora cada vez mais estão cientes dos seus direitos. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Até a próxima edição.